Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, quarta-feira, 11 horas e 4 minutos, 28/9/2022. Eu desejo um excelente pregão a todos. Temos chuva a 18 graus aqui em São Paulo e hoje tem Corinthians e Atlético Goianiense, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. Sigam o perfil da Top Traders no Instagram, eu já vou falar um pouco mais. Antes disso, eu vou fazer o racional do YouTube. Pessoal, lembrando que o racional do YouTube, ele tem um cunho... O racional do YouTube tem um cunho educacional, não é comando, né? E eu falaria nesse momento em compra. Vou tomar um pouquinho aqui do meu Red Bull de pitaia. Então, eu falaria em compra 108.900. Já já eu falo de objetivo e falo da razão que eu falaria em compra nesse momento. Ontem eu fiz uma live... deu boa audiência, eu fiz à noite, né? Tem uma feira aqui no condomínio, antes de descer eu fiz a live e foi bem aceita, né? Capaz de dar 500 visualizações até o final do dia. E eu comecei um formato aqui que vai trazer um pouco do nosso modus operandi, da minha forma de pensar, né? Então eu coloquei ali que o leão, ele pode enfrentar uma fase difícil, mas não vai comer capim, porque ele nasceu para ser o rei da selva. Então a gente pode estar passando por algumas turbulências, né? O mercado, né? Ele tá lateral, enfim, mas a gente tem ferramentas, conhecimento, condições de surfar um movimento provavelmente de alta. Eu estava dando uma entrevista agora ao pessoal do BMC News, falando da minha expectativa, inclusive envolvendo eleições, e surfaremos aí com bastante serenidade um provável movimento explosivo. Eu vou fazer um programa, pessoal, até às 11h30, porque eu tenho uma reunião online, então... O que faltar, eu faço um outro programa mais tarde. Ok? Ontem eu acabei fazendo completo, hoje eu vou fazer um programa mais tarde. Vamos ver o que o Thomas colocou aqui. Boa tarde, professor. Na minha última interação, eu estava vendido e você entendia que o mercado iria para cima. O movimento veio a meu favor, onde consegui pegar 3.000 pontos e virei a mão novamente para compra. Desde ontem estou manobrando a posição em dólar e mini índice, pois entendo que a volatilidade é o nome da vez. Parabéns, de repente você pode montar um grupo, aí de repente uma escola também, eu acho que vai ter boa aceitação. Tá indo bem, né? Hoje, por exemplo, podemos ter pego mais 2.000 pontos e ter saído temporariamente da posição, pois o movimento não tentou voltando a renovar mínimos. É aquela história, Thomas, depois do movimento feito... Mas você pode montar um grupo, de repente, eu deixo até você divulgar aqui no caso. Ainda acho que antes de definir a eleição não haverá um movimento direcional, nem na venda nem na compra. Entendo a dificuldade de você ficar manobrando o grupo. Por ser grande, nem todos conseguem acompanhar direto. É que, na verdade, eu tenho um propósito, Thomas. Eu tenho uma forma de ver o mercado e eu simplesmente compartilho com as pessoas. A minha forma de ver e operar o mercado não significa que ela é a melhor, que ela é superior, que ela é a única, né? É a minha forma, eu adapto o meu dia a dia, a minha vida, a uma forma de operar o mercado e compartilho com as pessoas que têm interesse. É isso, né? Mas caso de stop, mesmo que salgado, mas aí é a sua opinião. É o que eu falei, com todo respeito a você, eu jamais apagaria o teu post, mas é a tua forma de pensar e operar. Aí eu tenho a minha. Aí você teria que montar um grupo, de repente as pessoas que se identificassem com você poderiam te seguir, né? E isso é teoria, depois que o movimento acontece é mole. Quem achava que ontem teria aquele gap na abertura e buscaria 111.500 pontos também, né? Sigo admirando seu trabalho pela persistência, eu sigo te respeitando. O antagonismo faz a gente pensar e no mercado somente os persistentes têm resultado. Obrigado e boa sorte a todos, né? Eu estou respondendo na mesma proporção que você fez o comentário, né? E aí cada um é dono da sua conta, ninguém é obrigado a seguir o que eu faço, né? Então aí aí uma pessoa escreve, aí vem um monte escrevendo a mesma coisa, aí a gente tem que ler aqui porque tem respeito por todo mundo, né? O Francisco concorda também, ele também admira o meu trabalho, mas vai me arrebentar aí a seguir, vamos ver. Mas não tem stop, acreditar 100% que o estudo está correto. Aí estou tentando o mesmo que você, colocando stop, pois day trade estendido na verdade swing trade, não é, Francisco. É 10 a 20% do tamanho da posição. Eu tenho que ficar explicando. Nem sempre a pessoa aguenta, dependendo de quantos pontos vai contra. E falar que a pessoa está bancando muito, não concordo. Na verdade, tá se quiser, Francisco. O swing trade
A gente trabalha um mini contrato para cada 5 mil, day trade é 10 a 20%. Day trade que está estendido desde a entrada, quase foi no alvo, mercado despencou. Certeza que muita gente foi estopado pela corretora. Como é que você sabe se você não está com a conta aberta das outras pessoas? Né? Então é tudo teoria, tudo na prática é outra história, é aquilo que eu falo, né? Falar depois de que o movimento tá feito é fácil, difícil é adiantar, é manobrar, é liderar, aí que é a história, né? Então, aí daqui a pouco vai ter um monte de gente comentando sobre o que o Francisco comentou, o Thomas, e outra coisa, pessoal, a conta é de vocês, né? Eu simplesmente compartilho aquilo que eu faço com vocês. Se você discorda, por exemplo, acha que vai cair, vende, né? Acha que vai subir, aí se você concordar, você segue aquilo que a gente está fazendo, eu simplesmente compartilho as minhas opiniões, ok? É aquela história, eu não sou herói quando acerto e também não venha querer me fazer de vilão quando você quer achar um culpado para suas frustrações. Não sou guru e nem mestre, mas também não aceito, depois do movimento materializado, coloca o teu estudo aqui antes de acontecer. E se você discorda, vai só quando você concorda, enfim. Isso só gera tumulto, não some em nada, é só teoria. Né? Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo certo? Por favor, ela pede Gerdau, CSN e Americana. Se fosse para escolher entre essas três, a com mais potencial de alta no curto prazo, de 1 a 2 meses, qual seria? Boa pergunta. Ontem eu não li um comentário do Carlos Flá, então eu vou voltar aqui. Então essa história, pessoal, por isso que quando... essa história de vestir carapuça de herói... Pô, a gente já chegou mais de uma vez, passar 19 meses acertando tudo, uma vez foi 18 meses. A gente já fez isso umas 3 ou 4 vezes desde que eu tô no educacional. Passar, tipo, uma vez acho que foram 15 ou 16 meses, uma vez 18, uma vez 19. Cara, eu recebia, pra você ter uma ideia, eu tive que fazer um acordo de onde eu tinha um escritório, tanta coisa que me mandavam, hoje eu não aceito mais, né, eu agradeço, mas mandavam vinho, roupa, convite, era uma loucura, eu não podia andar na rua, eu ia no shopping, por exemplo, Shopping Morumbi eu não podia ir, era quase um popstar, assim, era guru, era herói, mudou a vida e eu falava não, eu sou um trader como você, um lutador, eu posso acertar, eu posso errar, e eu nunca me empolguei com esse estrelato, digamos assim, principalmente na época do Infomoney ou da Expo Money, mas, pô, as pessoas sabem da forma que eu opero, qual que é a maneira que a gente opera. Aí vem publicamente querer me detonar, o que vai somar isso para o grupo? Né? Vocês sabem, por exemplo, que esse day trade estendido é uma posição menor, né? Que ninguém vai ser zerado por corretora. Por que escrever isso? Né? Então, quer dizer, eu não consigo entender algumas pessoas porque seguem o meu trabalho. Cara, hoje antigamente não tinha, mas hoje tem dezenas de professores por aí. Dezenas. Todo dia que você, por exemplo, se você... outro dia eu tava vendo um camarada, achei a pegada dele legal, falei, vou seguir. Quando você segue um, aparece uns 30 para você seguir, que você nunca ouviu falar na vida. Os caras têm 10, 15, 30 mil seguidores. Então, por que a pessoa segue o meu trabalho se ela discorda da minha forma de pensar? Eu não consigo entender de verdade esse ponto. Não consigo. Né? Realmente não consigo. Né? Aí coloca publicamente alguma coisa que desmerece o trabalho, não vai somar nada. Ainda vem no negócio morde a sopra, me elogia e me detona depois. Eu não sou garoto não, tenho 43 anos. Né? Ontem eu não li o comentário do nosso querido amigo Carlos Flau, vou fazê-lo agora. Boa noite, professor Wagner, tudo bem? Professor, mais um dia difícil, ao meu ver, normal. Acredito que o mercado está derrubando para poder ocorrer o rally de final de ano. Historicamente, setembro, na maioria das vezes, sempre foi um mês complicado para as bolsas dos Estados Unidos e Brasil em ano de eleição também. Como acredito que o mercado tem seus controladores, não faria sentido ter rally nas condições atuais de mercado. Agora, com essas quedas faz sentido. As bolsas dos Estados Unidos, se eu tivesse que apostar, poderá ter um rally de 10% e fechar o ano em baixa, tudo dentro da normalidade. O que eu não acho, Carlos, é que a gente vai ter, por exemplo, baixa lá fora e alta no Brasil. Pode ter uma alta leve ou moderada lá fora e uma explosão no Brasil, mas o gatilho vem de lá. Eu não acredito Agora tem essa teoria maluca, né, de algumas pessoas falando que vai ter baixa lá fora e alta no Brasil. Não vai ter. Né? Pode ter uma leve alta lá fora e uma explosão no Brasil, aí sim.
Então ele fala que poderá, se tivesse que apostar, seria um rally de 10% e fechar o ano embaixo dentro da normalidade. Operar comprado em dólares dos Estados Unidos e vendido em petróleo nesses patamares, na minha opinião, é muito arriscado. Maravilha, sempre inteligente, pertinente, o Carlos somando aí conosco. As bolsas dos Estados Unidos estão refletindo a demora e a leitura errada do Fed que demorou para tomar de decisão, embora muitas variáveis estivessem sobre a economia. Agora não acredito que os investidores e o presidente Biden estejam satisfeitos com o atual cenário. Não seria exagero surgir questionamentos sobre a decisão do Fed. Grande abraço, professor Maravilha. Aí eu vou trazer aqui os estudos para o que a gente gravou ontem, né? Legal, então vamos ver os ativos que a Solange pediu. O primeiro deles é Gerdau. Essa história do se, que foi citada aí pelo Francisco Puton, mas se eu tivesse comprado o Magazine Luiza em vez de Gerdau em 2016, eu estaria lá em Dubai, né? Eu fiquei em dúvida entre BB Seguridade. Um abraço para Paula Barra, que assiste o programa, ela fez a matéria na época. Eu fiquei em dúvida entre BB Seguridade, Gerdau e Magazine Luiza. Se tivesse sido BB Seguridade, eu teria trocado de carro. Em Gerdau deu para comprar uns 3 apartamentos com lucro. Eu vendi um, comprei 4. Se fosse Magazine Luiza, eu estaria multimilionário lá em Dubai, no Caribe. Então essa história do símil, né? Aquela vez que eu comprei via varejo a 3 e pouco, ela foi a 17, eu coloquei... Eu acho que eu coloquei... Eu nem lembro quanto, mas eu lembro que eu tinha uma grana. E eu fiquei em dúvida se eu comprava um apartamento, que inclusive a gente alugou outro dia aí, saiu o inquilino, entrou outro. Eu falei, pô, eu compro esse apartamento. Na verdade, eu comprei um apartamento e fiz mais alguma coisa na época. Eu acho que eu fiz a obra do estúdio e tal. Se eu tivesse pego essa grana e colocado toda em via varejo, pô, mas eu não fiz. Se. Entendeu? Uma vez eu fiz uma operação, eu coloquei 300 mil em hipermarcas lá na época do Infomoney. Eu tinha 1,5 milhão para colocar. Eu falei, pô, se eu colocar 1,5 milhão, a operação não dá certo, se andar, por exemplo, 3%, são 45 mil. Os caras vão falar, Wagner perdeu 40... Aí eu falei, eu vou colocar 300 mil, mas convicto que daria certo. O ativo subiu tipo 70%, todo mundo pegou. Entendeu? Então essa história do se, né? Se, né? Então... Se eu tivesse colocado mais dinheiro em Cury, porra, dava pra comprar um apartamento novinho aqui que tá vendendo aqui perto do shopping. Eu não coloquei a grana que eu deveria ter colocado. Então se, coloquei uma grana alta, mais menos. Então essa história do se, meu. Né? Depois de pronto, é o que eu falei ontem, né? Depois do movimento materializado é mole. Né? Então, assim, falando da Gerdau, eu acredito que a Gerdau, a gente tem um preço médio um pouco abaixo dos 28. Ela tem um Arami, quando chegar no preço médio, como eu tenho o triplo da média que eu tenho em ações, provavelmente eu vou reduzir. Não acho que é uma ação explosiva, mas acho que é uma ação de guarda hoje em dia, para você fazer um investimento mais tranquilo, mais sereno. Mas eu vou reduzir quando ela chegar no preço médio. Né? A Cosan seria uma compra ousada, porque ela acionou um pivô de baixa na perda de 17,58. Ela tem suporte aqui a 16,44. Você pegaria a faca caindo, uma operação totalmente contra o modelo aqui que foi acionado. Mas eu vou ser sincero, eu encararia uma compra em Cosan. Nesses níveis, talvez compraria metade, um terço hoje, um terço amanhã, um terço sexta. Seria uma estratégia que eu faria, né? E aí a gente tem a Amer. A Amer, ela é a mais arriscada e ela é a ação que tem o maior potencial. Mas como eu não fico em cima do muro, eu compraria a Amer. Lembrando que ela é a minha última opção para essas empresas de varejo, né? Antes dela estão Magazine Luiza, Via Varejo, mas eu compraria a Amer. Eu acho que a Amer tem potencial. Ela está desenhando já topos e fundos ascendentes. Eu sou fã da empresa, mas é a minha quinta opção do varejo. Eu entendo que a Amer é questão de tempo aqui para buscar 20 e 31 e buscar depois os 24. Né? E nós temos claramente aqui um padrão
Né? Pô, se essa história do se, né? Se eu tivesse conversado com aquela mulher linda que eu vi no bar, talvez minha vida seria outra, né? Outra, né? Se eu não tivesse deixado escapar uma oportunidade profissional porque, sei lá, tava chovendo, essa história do se, né? Se eu não tivesse chamado um dos três patetas de idiota, seguidor de tendência, talvez eu estaria lá na XP, jogando clientes aos leões lá para a corretora quebrar vocês na mesa, né? O meu manejo de risco é R$ 5.000 para cada mini contrato, a corretora agora, né, acho que é cento e poucos reais o limite para day trade, mas chegou a ser 20, né? E por que o Infomoney me tirou de lá? Porque eu não queria colocar uma baia de agente autônomo lá para quebrar cliente, jogar cliente para os leões devorarem lá, só que eu estaria milionário, mas não seria um dinheiro limpo, seria um dinheiro sujo. Ah, mas tem muitos colegas aí do mercado, seus aí, até pessoas que vocês conversam que fazem isso. É problema dos caras, eu não tenho nada a ver com isso. Né? A minha relação com os professores é lei educacional. Né? Agora, quando realmente o camarada é mau caráter, eu nem converso, mas tem professores que eu tenho um relacionamento que tem essa ideia de abertura de contas e tal, sabendo que o aluno não vai ser bem assessorado, e para eles tanto faz. Por quê? Porque eles criam uma birra com alunos que tanto os criticam, né, e pouco reconhecem nas redes sociais. Só que mesmo criticado e pouco reconhecido, eu não vou mudar a minha forma de ser e de agir, porque tem pessoas que me seguem há 10, há 12, há 8 anos que acreditam na minha proposta. Então essa história do si, né, depois que o negócio é materializado, é mole. Então, nosso querido amigo Carlos, eu acho que ele colocou o comentário aqui novamente. Eu peço perdão de ter esquecido de ler ontem. Na verdade, não é que eu esqueci, eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ó, se o TradeView não travasse, a minha vida seria mais fácil. Mas ele trava. Querido amigo Everson, boa tarde. O Marcel comentou que a MPX é a empresa de energia do AIC, grato pela sua opinião. Disponha. Ontem o Marcel fez uma pergunta muito pertinente sobre o grupo Batista, sobre o grupo do Eike Batista. O Eike Batista é o maior demônio que já pisou na Bolsa Brasileira em todos os tempos, um enviado do mal. Esse aí quebrou muitas pessoas físicas porque é um mentiroso. Por falar em empresas personalizadas, na pessoa do seu diretor ou dono na Avan, será na pessoa do Luciano Hang. Olha, o Marcel, por exemplo, você pega a postura do Luciano Hang, quem não fica encantado com a energia, com a alegria? Vamos ver como é que tá a bolsa aqui do Luciano Hang. Não tem como não ficar. Porra, o cara é extremamente... Hoje a Petrobras, né, tá fazendo pressão negativa, e Vale, ó, Sabesp subindo forte, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada em Sabesp e Cyrela. As duas ontem foram elevadas pelo Barclays. Sabesp e Cyrela, vamos colocar aqui na tela. Só que é aquela história de ficar muito ligado à pessoa, né? Vocês viram da família Klein, por exemplo, teve aqueles problemas lá com o Saul Klein e tal. Foi um dos fatores que detonaram Via Varejo. Como aconteceu também naquela época que eu estava comprado, que derrubaram o Poison Pill e a família Klein, né, a Michelle Klein voltou ao comando, porra, a empresa, ela explodiu, né? Então tem essa história, mas é um risco, né? É um risco, né? Porra, é muito legal ir na van. Tem uma van ali em São Bernardo, Vila de São Bernardo com Diadema, que vira e mexe quando eu vou ali visitar alguns colegas, eu vou. Tem uma na Praia Grande que é legal, tem uma lá em Porto Belo. É uma maravilha, é divertido, né? Parece que você tá no mapping e tal. Lembra um pouco o mapping, mas a van ela é terra. Eu particularmente gosto. Eu acho que Sabesp é compra. Ela, por exemplo, a gente comentou agora da Cosan, né? Às vezes, pessoal, aquela história que o professor fala, né? O mercado, ele não é uma ciência exata. Por exemplo, eu sou engenheiro, eu sou técnico em plásticos, eu sou técnico em eletrônica. As coisas na minha área, elas são exatas. Na bolsa, não. Então, às vezes, você tem... E eu queria mandar um abraço também para o Márcio do TC. Ontem me mandou uma mensagem sempre muito gentil aí comigo. Então, por exemplo, você vê a Cosan acionando o pivô de baixa aqui na perda 17,58, e aí você olha, por exemplo, a ação da Sabesp, aquela história do conto de fadas que eu falo. A Sabesp também tinha acionado um pivô de baixa na perda de 45,42, só que ela não chegou a bater aqui no fundo e agora está subindo, né? Então você tem que olhar o contexto. Para mim é uma situação de alta, e a Cyrela, que foi elevada, ontem eu falei sobre isso na live, assistam,
Even, Cirela, todas elevadas, ó, ela retoma o movimento de alta depois de testar a média de 21. Ok? Então, respondidos todos os comentários, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui o Bitcoin. O Bitcoin e o milho estão tentando formar fundo, né? O Bitcoin talvez um ombro, cabeça, ombro invertido. Ficam como alternativas, como eu sempre falo, o BitH11, né? Ou Hash 11, que tem Ethereum. Pô, se a história do Si, né? Se o Diego Souza tivesse feito aquele gol no Cássio, né? O Corinthians não seria campeão da Libertadores nem do mundo, né? Se o Renato Augusto tivesse empatado o jogo contra a Bélgica, o Brasil teria sido campeão do mundo, eu acho. Então, meu, né? Então, o milho ele está sobre uma LTA extremamente, as bandas de Bollinger extremamente justapostas, né? Falar um pouco sobre o dólar. O dólar tem sinal de topo, topo duplo. Rompimento falso de 5.424. Tá com cara de topo duplo, que vai perder os 5.301 e 500 e vir aqui a 5.116. Por que as pessoas não falam da operação que eu fiz de 600 pontos do dólar? Aí, me apresenta alguém que fez um swing trade de 600 pontos no dólar com 110 mini contratos. Disso pouca gente fala, né? Foi uma operação contra tudo e contra todos, né? Que boa parte do grupo seguiu. E tinha gente no grupo torcendo para dar errado aquela operação do dólar, né? Como essa daqui também tá aí o quê? 150 pontos acima do preço médio, nosso preço médio está 5,88. A gente vai rolar de novo e em agosto não bateu nos R$5 por 12 pontos. Foi a 5,012, né? Então, provavelmente, a gente vai ter um fora da banda dentro da banda aqui. Nós temos um topo duplo, o eixo do topo duplo aqui no dólar 5.301. Eu acho que o 5.300 será testado ainda hoje, né? É a minha visão. Aí nós teremos aqui o BOVA11. O BOVA11 ele cumpriu uma simetria em A. Né? Nós temos um retângulo claramente aqui. Ó, 1, 2, 3. Eu falei muito sobre isso ontem na live. Tem 4 topos e agora a gente tem 4 fundos. É claro, né, que o último fundo ele é um pouco mais baixo porque muita gente entra na venda e aí estopa, né? Então provavelmente vai ter um fora da banda dentro da banda, alguma coisa do gênero. E nós teremos o Ibov, ó, 4 topos e 4 fundos. Então, geralmente o fundo mesmo ele é um pouquinho mais baixo que os anteriores, então tem todos os ingredientes da formação de um fundo de fato aqui. DI 1F25, essa alta, na verdade o DI, ele não tem muita definição, né? Ele tem um viés vendedor, testou a média de 5, não rompeu, acho que eu vou atualizar esse ponto gráfico aqui. Né? Aqui é 11.460. Né, movimento... Hoje eu não faria nada no DI, sendo bem sincero. Eu operei DI muito tempo. Aí nós teremos aqui Viva 3. Vivara é um ativo ouro. Né? Por exemplo, essa ação literalmente é ouro, né? Eu gosto da marca, gosto da empresa, mas às vezes eu não gosto da marca, não gosto da empresa também, a gente opera. Mas eu acho bacana assim você ser conhecedor assim da empresa, mas sem viés também. Ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Candle forte, Marobuzu, tá vindo lá de baixo. Hoje eu coloquei uma matéria para vocês sobre positivo, né, envolvendo a XP, né, a XP falando de R$16 para preço-alvo, nosso preço-alvo é exatamente 16, né, mas é por causa do gráfico mesmo, que em torno de 15 com alguma coisa R$16, deixa rolar. Mater Dei precisa dar uma resposta, ela tá de lado desde que a gente entrou, é isso. Precisa responder, senão a gente vai trocar, mas eu não faço, dificilmente, eu tenho algumas teorias. Eu tenho a teoria que quando a gente tem uma baixa mesmo, pérolas e pedras se misturam no meio da lama, daí a gente pode trocar. Mas não é um mercado baixista agora, pessoal, é um mercado de lado.
A gente está entrando na 7ª semana com o mercado de lado, mas ela está na watchlist para uma possível troca. Assim como o Melnik também, para que elas não sejam trocadas, elas precisam dar uma resposta. Melnik está aqui numa região de suporte. Aí nós teremos Local Web, que é uma outra também que precisa dar uma resposta para ser mantida em carteira. Está 1 mês e meio aqui de lado. Gerdau eu já estudei. Nós temos Dexco, que é mais uma que precisa dar uma resposta. É uma ação que a gente aposta muito, foi a nossa última entrada no portfólio. Ela caiu junto com o mercado, vamos ver se ela sobe na mesma proporção. Né? Tem muita qualidade a empresa, fundamentos descontados também. E nós temos Cury, né? Sobre a Cury é curioso, né? É curioso, né? Que o pessoal fala pouquíssimo de Cury, né? Que foi um dos nossos grandes acertos aí. Da Cury é difícil ouvir alguém falar, né? Tá na máxima histórica, a gente tem alvo em R$15. Aí nós temos China 11, né? China 11, se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria, mas não seria uma escolha minha no momento. Agora tem essa característica aqui, você clica no ativo, aí ele volta aqui para a posição de aqui na janela, mas vamos lá. Vale eu tenho uma ideia que os fundamentos estão descontados, mas tenho consciência também da baixa do minério, naturalmente, mas entendo ainda que Vale é uma ótima alternativa. Você clica aqui, ele vem para a parte... haja paciência. Mas vamos lá. Petrobras, não sou compradora, eu já venho falando sobre isso. Né? Eu acho que ela exagerou na dose. A Petrobras, na verdade, teve aqui um oco. Né? Que trouxe os preços para baixo. Não. Mas nesses níveis começa a ficar interessante. Mas aqui em cima eu falava que não. Nem ela, nem Enalta, nem nenhuma empresa do setor. Vou clicar em Small 11, ela vai vir aqui onde está Itaúsa. Que beleza. O dia a dia do professor, pessoal, é que aqui é faca na caveira mesmo, mas poucos suportariam a carga de pressão e de trabalho. Mas eu tiro de letra que eu já estou nisso há muito tempo. Nós temos aqui exatamente numa linha de retorno, provavelmente o padrão Piercing Line Pattern. Claro que acima de 104,06 ganha força, principalmente 104,35. Vai deixar esses dois fundos para trás. Se eu fizer, é uma baita oportunidade. Aí agora eu vou falar de Ambev. A Ambev é uma compra ultra conservadora, na minha visão. A IB3, SA3, a gente tem que ajustar aqui essa linha de retorno. Vamos ajustar. Eu vou ter que parar a gravação para entrar numa reunião, mas aí depois eu gravo de novo, eu prometo. E quando eu prometo, eu cumpro. Então eu vou fazer só os ativos fixos aqui. Então a gente tem... Mas fazer direito, né? Aí temos Banco do Brasil, eu acho que é uma baita oportunidade de compra. Hoje eu prefiro, por exemplo, o Banco do Brasil do que Itaúsa, se a gente for observar um ativo conservador. Aí Bradesco, a Bradesco reagindo muito bem na média de 21. Né? Então um movimento extremamente técnico ou estritamente técnico. Nós temos um candle, o de hoje, envolvendo os dois anteriores, mostrando força, né, que o Brasil é a bola da vez. E nós temos aqui Itaúsa, né, uma pinça de fundo, deve voltar às máximas nos próximos dias às 10,05, talvez até na sexta-feira mesmo. E Tube, movimento clássico, teste de uma região formada pelo topo anterior, média de 21 e linha de tendência de alta. Santander, movimento estritamente técnico, um padrão penetrante Piercing Line Pattern rompendo a média de 21 e quase tocando a CLTA. Aí eu trago a tela aqui, BTG Pactual, uma das maiores heresias, junto com Pomo, com Rapt no momento. Né, nós temos uma pinça, um arame e um fora da banda dentro da banda. 3 motivos aí para uma compra. E FNC, respeitou o topo anterior e deve adentrar o território aqui delimitado por essa LTA e romper as duas médias, é o meu pensamento. O índice de materiais está aqui numa região de suporte, mas o índice de materiais ele não passa tanta confiança. Ele pode fazer a diferença, principalmente se houver um repique no minério.
Seria fantástico aqui para trazer a bolsa para os 115, 116 mil pontos. No caso do índice setor imobiliário, um dos mais resilientes, respeitando média de 21, nós temos aqui um martelo invertido. Não duvido que o 792 seja rompido amanhã, acho muito provável esse movimento. E o índice de consumo, que é onde está a chave, muito parecido com o gráfico do Ibov, né? Que eu penso aqui, que esse ombro cabeça ombro invertido, ele é válido assim como o retângulo. Está na parte baixa, né? Deve respeitar essa parte baixa e voltar para a parte superior, perto dos 3.600 nos próximos dias. Índice do setor de energia deu um susto aí na galera, geralmente é um setor bastante conservador, fechou esse gap, ó, que estava aberto desde o dia 25/7. E aqui nós temos um pivô de baixa, né? Aquele caso que eu mostrei da Sabesp, da Cyrela e tal. Então a gente marca aqui a cabeça do pivô, 76.640. Hoje eu vou ter que gravar outro mesmo, vai ficar incompleto o programa. E acima dele é compra. É muito provável que seja uma barra de exaustão, que trabalhe acima de 79.640 e monte fundo. Sempre é interessante, se for possível, traçar uma reta que une os fundos como ferramenta auxiliar. Bingo! É possível traçar nesse caso, então aumenta a probabilidade de formação de fundo no índice de energia elétrica. E somente voltando ao mini índice que a gente falou em compra, eu acho que foi ali a 108.900, por ali, né? Foi no começo do programa. Se a gente pegar um gráfico de 30 minutos, nós temos um oco invertido. Tem um ombro. Cabeça, ombro invertido. Então, o que eu acho provável para o mini índice, quando a gente voltar para gravar depois, vamos ver se o meu racional deu certo. Então, acho provável que exista o rompimento da média de 21 dessa LTA, que inicialmente ele vá a 109.575, que já é um bom racional, né? Vai dar uma bela de uma movimentação baseado naquilo que a gente comentou que era um ponto de entrada. Então eu acredito que ele vá ao 109.575, que ele rompa e vá a 110.545 ainda hoje. Pô, professor, você está falando que vai a 110.545 ainda hoje? Eu estou falando que sim, mas pessoal, lembrando o seguinte, o primeiro objetivo aqui é 109.575. Esse ponto eu estou muito seguro que vem. Agora, se romper, pode abrir caminho pelo menos até 110.545. Um grande abraço a todos, saúde e paz, eu volto depois para fazer o complemento. Seguimos juntos, galera, valeu!